pessoal! Estavam com saudade? Estamos começando o primeiro episódio de 2021 do programa Fofocando na História. Para relembrarmos, e para aqueles que ainda não conhecem, este programa aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História, a partir da fala de profissionais que entendem do assunto. Nesse episódio, vamos tratar de um tema super importante para nós, estudantes, e que é o sonho de muitas pessoas. Porém, muitas vezes não sabemos muito como funciona, como surgiu, se a gente pode entrar, como que é. Eu estou falando da universidade. Sabia que em Ponta Grossa temos 2 universidades públicas e mais um monte de outras que são privadas? Além disso, o Grupo Marista também tem uma universidade, que é conhecida como PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que tem aqui em Curitiba, bem pertinho da gente. Podem entrar então, pessoal. Bem-vindos ao nosso programa. Deem um oi para o pessoal. Nossos convidados de hoje são o Renan Fagundes e a Ana Cauane, que vão falar um pouquinho mais sobre a universidade para a gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Renan. Agradeço a professora Ruama pelo convite. Agradeço de estar aqui também com a Ana, nossa estagiária, e que foi nossa aluna também. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Ana Cauane. Obrigada, Ruama, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Com certeza, nós também estamos muito felizes de vocês poderem estar aqui com a gente. É um prazer ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que vamos aprender bastante. Mas então, vamos falar um pouquinho da universidade. Alguém poderia se voluntariar, alguém aí da nossa plateia, né, para nos dizer o que é uma universidade? Aí pode falar até no microfone se quiser, não tem problema. O que é uma universidade? É uma escola onde as pessoas vão para se formar e elas estudam o que elas querem se formar e seguir a carreira. Isso mesmo, Rebeca. A universidade é isso daí. A gente faz ela, né, depois que a gente completa o ensino médio. E nós só podemos entrar na universidade a partir do famoso vestibular, que é uma prova, né, uma avaliação que a gente faz para entrar na universidade após terminar o ensino médio. Mas o que tem a ver a universidade com a história? Tudo. Ao longo da história, nós tivemos várias ideias do que é uma universidade e para quem ela é feita. Por isso, o nome do nosso episódio do nosso episódio 13 é Universidade para quê e quem? Para quem, né? Universidade para quem? E para a gente conversar com o Renan e com a Ana, a gente precisa, então, fazer uma retrospectiva do que é a universidade, né? Nossa plateia hoje é formada por muitos educandos dos 7º anos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a universidade na Idade Média. Nem sempre a universidade foi para todas as pessoas ou tinha tantas opções de curso como tem hoje. No período medieval, por exemplo, a Igreja Católica controlava tudo que era feito na universidade, desde as disciplinas até o comportamento dos alunos. Mas isso não durou muito tempo, porque esses alunos rapidamente foram adquirindo tanto conhecimento que foram percebendo que a universidade deveria ser reformulada, sair só ali da administração da igreja. E assim foi que as universidades foram crescendo e foram se tornando para vários públicos e saindo um pouquinho ali do que só a igreja planejava para ela. As primeiras universidades foram a de Paris, na França, de Bolonha, na Itália, e de Oxford e Cambridge, na Inglaterra. Todas entre os séculos 12 a 13 ali, né? Seguidas por muitas outras que vieram depois em outros países também. No Brasil, as primeiras faculdades isoladas, que ainda não eram universidades com vários cursos, né? Foram criadas no século XIX, mas logo também outras foram surgindo. Aqui, em Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a nossa universidade pública e estadual, foi criada em 1969, já no século XX. Inicialmente, lá no século XI da Idade Média, as aulas eram todas ministradas em latim. Então, pensa, os alunos tinham que, além de aprender os conteúdos, também aprender latim, que era considerada a língua oficial da Europa.
Lembram daquela herança lá do Império Romano para o mundo medieval e também para a formação das línguas atuais, que é o latim? Pois então, nas universidades os alunos aprendiam em latim e entravam ali com 12 ou 14 anos na universidade. E aí eles começavam a cursar o primeiro nível, que basicamente é o ensino médio de hoje. Depois, eles aprendiam retórica, gramática, lógica, geometria, música, astronomia, e no final de tudo isso, eles optavam por uma série de cursos superiores. Vejam só a grande opção de cursos que tinha: artes, teologia, medicina ou direito. Pouquíssimas opções, né? Hoje nós sabemos que existem muitas mais profissões a serem seguidas. Pois agora que eu já contei, já falei um monte, né, sobre a universidade na Idade Média, que é o período que vocês estão estudando, vamos ouvir um pouquinho dos nossos convidados como funciona uma universidade? Renan e Ana, o que vocês achavam que era a universidade quando vocês estavam na escola? Então, tem que pensar um pouquinho no passado, relembrar um pouquinho a minha época de escola, que faz muito tempo, né? Alguns anos atrás, assim. Então, eu não sou aqui de Ponta Grossa, da cidade de Ponta Grossa. Eu sou da cidade de Piraí do Sul, que é próximo daqui, dá umas 2 horas. E lá eu sempre estudei em colégio público, enfim. Então, eu terminei o ensino médio, né? Que quando a gente pode fazer o PSF, que é uma prova que a gente faz no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, o tão famoso vestibular, como a professora Roma comentou, que a gente faz no terceiro ano para poder entrar na universidade. Assim, eu era bem inocente mesmo, a gente não tinha essas discussões do que era universidade. Como eu morava nessa cidade pequena que eu comentei para vocês, a expectativa da gente era terminar o colégio, poder trabalhar, ajudar em casa. A minha cidade não tinha universidade, eu nem sabia direito o que era a palavra universidade. Quando eu cheguei no ensino médico, que alguns professores começaram a falar, olha, se você quiser seguir uma profissão, você precisa ter, falavam, né, que precisava ter um ensino superior, que igual a aluna falou ali, que a gente precisava passar por essa escola para se profissionalizar. Então, lá com 15, 16 anos, que eu comecei a escutar falar de universidade. E até eu me lembro que eu vim aqui em Ponta Grossa para um exame médico, que não tinha clínica lá na cidade onde eu morava, e eu passei em frente da universidade, ali na UEPG Central, né, que é bem pertinho ali do McDonald's, quando a gente vai para o centro da cidade. Então, para mim, aquele prédio enorme, né, que pega uma quadra toda, eu falei, o que é aqui? Perguntei para minha mãe. Minha mãe, aqui é a universidade. Falei, o que as pessoas fazem aqui? Ela falou, aqui que as pessoas estudam para ter uma profissão, né? Eu sempre pensei, um dia eu vou querer estudar aqui. Aí que eu fui me informar, a ajuda dos professores, que ali era um espaço público, eu não precisava pagar para estudar naquele lugar. Aí que eu fui descobrir mesmo que era uma universidade, a famosa UEPG, né, que vocês conhecem aqui, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, assim, só com 15, 16 anos que eu fui despertar para esse mundo, saber o que era a universidade em si, né? Então, conhecer um pouquinho mais desse espaço. Porque para mim que morava lá longe, não tinha tanto conhecimento, para mim era um lugar que eu nunca poderia chegar, né? Nem sabia que existia, na verdade. Então, assim, demorou com 15, 16 anos. Olha, vocês têm 12, 13, já estão escutando sobre a universidade. Eu fui um pouquinho mais tarde. Então, vou compartilhar um pouquinho também. Eu estudei no Marista Santa Mônica, né? Então, minha vida inteira eu estudei lá. E não tão diferente do Renan, mas a gente só foi falar sobre o vestibular e sobre a universidade ali no ensino médio mesmo. Antes disso, ali no ensino fundamental 2, não tinha muita experiência. Acho que a gente era um tanto imaturo, então não era falado tanto, né? Tinham os projetos de vida, mas era mais distante da universidade. Então, e aí chegamos no ensino médio, e aí todo mundo, no ensino médio, a escola inteira fala, né? Sobre o vestibular, sobre você fazer o PSS, fazer o vestibular, para passar, escolher um curso que você goste, né, que você acha que você vai gostar, alguma coisa que você tem mais afinidade. E para mim foi um tanto difícil, eu não sei quando que eu faço o curso de licenciatura em pedagogia, e eu não sei quando que foi que eu, né, falei, nossa, vou ser professora, mas eu sei o caminho que eu segui. Então, ali dentro do Marista, eu tive várias pessoas que me inspiraram, né? A Joyce foi uma pessoa que me inspirou muito, que eu sempre fui uma criança, assim, um tanto cheia de problemas em casa, então eu acabava trazendo esses problemas
de casa para a escola, né? E a Joyce me acolhia, cuidava de mim na escola, e ela me inspirou muito. Então eu falei, olha, eu quero trabalhar num colégio, né? Eu quero ser inspiração, assim como a Joyce foi para mim, eu quero ser inspiração para outras pessoas também. Aí foi que eu decidi, né? Eu quero ser professora. Só que aí eu quero ser professora de quê? Né? Então, de que eu quero ser professora? Então, essa parte de você escolher um curso, ela é um tanto difícil, né? E hoje, como a professora Roma disse, hoje a gente tem várias opções, a gente tem várias áreas para escolher. Na época em que surgiram as universidades, não tanto, né? A gente tinha poucas áreas. Então, foi um pouquinho difícil e eu procurei as áreas com quem eu tinha mais afinidade mesmo. Vou fazer um curso de matemática? Não vou, não tenho tanta afinidade, né? E eu gostava bastante de história, coincidentemente. Gostava muito de história. História foi a minha primeira opção. Só que era um curso muito concorrido, né? Então aí eu fiz 4 vestibulares, passei no último em pedagogia, falei o que for para ser, e aí passei em pedagogia e agora estou no 3º ano. Que legal, gente. Muito bom ouvir as experiências de vocês. E olha só, o nosso programa tá tão interessante, tão legal, que eu até esqueci de falar por que os nossos convidados estão aqui, gente. O Renan, ele é professor universitário. Ele é professor aqui na escola também, né? Nosso articulador de linguagens. Mas ele também é professor universitário na UEPG, que é a nossa universidade pública aqui de Ponta Grossa. E a Ana Cauane, ela é estagiária aqui na escola também, ela cuida dos nossos pequenininhos, mas ela também estudou aqui como vocês, né? Ela estudou aqui no Marista Santa Mônica e hoje em dia ela está na universidade, ela é graduanda em pedagogia. Por isso que os dois estão aqui, para falar dos dois lados da moeda, né? E eu gostei muito de vocês falarem, porque eu acho que são 2 experiências diferentes, né? Então a Ana, apesar de também falar que só escutou sobre a universidade no ensino médio, ela já tinha uma universidade na própria cidade que poderia possibilitar que ela cursasse, né? Diferente do Renan e de mim, por exemplo. Na minha cidade também não tinha uma universidade pública. Então, querendo ou não, as possibilidades que a gente tem vai variar muito da cidade onde a gente está inserido, do lugar onde a gente está inserido, né? Eu também decidi fazer história porque eu gostava muito de história, né, até hoje, mas eu também gostava muito de geografia. Só que veja, por que eu não fiz geografia? Porque a universidade era muito mais distante da cidade que eu morava. Então, a nossa escolha de curso, muitas vezes ela vai baseada no que a gente gosta, mas também nas nossas possibilidades, né? Então, eu também cursei uma universidade pública, meus pais pagavam só o transporte para mim, porque eu morava em outra cidade, mas existem várias experiências de universidade, e nem sempre vai ser na cidade que a gente mora. Às vezes a gente vai ter que se mudar para outras cidades, né? E por isso que é importante ter um apoio governamental, um financiamento, para que não seja só os nossos pais, né, ou nós com o nosso trabalho sustentando a nossa vida universitária, que também tenha um auxílio para que isso aconteça, né? E assim, pessoal, a partir dessa experiência que eu tenho também, eu me deparei com uma universidade que eu ainda não conhecia, eu só ouvia falar, né? Igual aquela música lá, você sabe o que é caviar, né? Eu sabia o que era universidade, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha experimentado, nunca tinha vivido. E cada um tem uma experiência de universidade diferente, né? Diferente da escola, por exemplo, que nós vivemos aqui a mesma rotina e tudo mais, na universidade todos já são adultos, têm rotinas e realidades diferentes. E aí eu quero saber de vocês, como que funcionou o curso de vocês? Era o que vocês esperavam? O que surpreendeu vocês? O que decepcionou? Uhum. Então, assim, pensar o curso que eu escolhi, eu vou falar um pouquinho de novo por que eu cheguei nesse curso, né? Eu falei para vocês da universidade, que meu sonho era entrar na universidade, estudar naquele lugar, mas não falei qual curso, né? Enfim. Então, o que acontecia? Em casa, eu tive muita sorte de ter muitos livros, assim. Minha mãe é uma leitora assídua até hoje. Meu pai não gostava muito de ler, não. Mas minha mãe era muito apaixonada por livros. Minha mãe também, ela fez um curso que se chama Magistério, que era no ensino médio. A gente fazia como se fosse um profissionalizante no ensino médio que tem até hoje aqui. Então, ela fez magistério, que naquela época era para trabalhar com os alunos pequenininhos, né, dos anos iniciais, os pequenininhos, igual é como se fosse um curso técnico que hoje tem, né, a faculdade de pedagogia, o curso superior de pedagogia. Então, assim, o sonho da minha mãe, né, que ela foi professora, ela queria trabalhar com os pequenos. E como eu tinha muito contato com o livro, enfim, eu sempre fui mais dessa área, que gostava muito de ler, gostava muito de escrever e também era apaixonado por esporte. Então, na minha escola,
até para fugir um pouco da sala, a gente jogava pela escola, representava a escola e adorava a aula de educação física. Então, eu sempre tive a oportunidade assim de viajar jogando futebol, jogando vôlei, handebol naquela época, né, representando o colégio nos jogos municipais, estaduais que tinha quando a gente fazia, quando estava no ensino médio principalmente. Então, eu sempre soube que eu poderia ir para o lado de ser professor, de ler e de escrever, como eu adorava escrever e gostava de ler, então, vou ser professor de português. E também pensava na educação física. E meu sonho era trabalhar com educação física, esporte, mas também queria ler e escrever bastante, né? Que naquela época eu achava que eram coisas muito separadas, muito diferentes. Então, quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu decidi fazer o vestibular para letras e um idioma que eu gostava, porque o curso de letras, a licenciatura em letras que eu falo é o português, tá? Aqui na UEPG a gente tem o curso de português e na hora do vestibular você precisa escolher um idioma, uma língua estrangeira que a gente fala. A gente tem a língua inglesa, a língua francesa e a língua espanhola. Igual a professora de vocês, a professora Camille, fez letras em inglês, português e inglês. Eu já fiz português e espanhol, porque eu sou daquela época que tinha novela do Rebelde, a Maria do Bairro, que passava na SBT, Diário de uma Daniela. Então, eu sempre gostava muito dessas novelas que passavam na SBT à tarde, quando chegava da escola e assistia, e eu falava, eu quero aprender esse idioma que parece com o português e eu quero estudar, porque no colégio não tinha, só tinha inglês. E eu sempre gostei de língua estrangeira, de escutar música diferente, escutava na rádio e depois tentava escrever, então sempre fui por esse caminho. Eu confesso que foi muito difícil pensar nessa carreira. O que eu vou, com 16, 17 anos, pensar que eu vou fazer para a vida toda, né? Como professor. Assim, como eu amava ler e escrever, e gostava das regrinhas do português, eu achava que o curso de letras ia ser só ler os textos que a gente gostava e as regrinhas da gramática, né, que a gente fala do português. E foi um mundo totalmente diferente. Então, eu falei, primeiro eu vou cursar letras. Aí cursei letras, português e espanhol, né, que a duração é de 4 anos. Aí no meu primeiro ano eu estudava à tarde aqui em Ponta Grossa, porque como eu falei para vocês, eu era de outra cidade. E eu era estagiário numa academia de musculação, que tinha natação, dança, lá em Piraí do Sul, onde eu morava. Aí o que eu fiz? Eu não tinha... Foi bem uma época que meus pais se separaram e minha mãe precisou trabalhar, porque minha mãe cuidava só da gente, né? Cuidava de casa, e foi uma nova realidade que a gente precisou enfrentar. Minha mãe ficava trabalhando o dia todo e eu saí do ensino médio, precisava ajudar em casa também, né? E queria estudar, eu tinha vontade de estudar, continuar estudando, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz letras à tarde, o curso passei no vestibular para estudar à tarde. Aí eu trabalhava lá em Piraí de manhã, das 7 até as 11, pegava um ônibus metropolitano, que aqui a gente tem da Iapó, né? Então tinha um ônibus que ia de Piraí até Castro, que é uma cidade vizinha. Aí eu chegava em Castro, pegava outro ônibus, vinha de Castro a Ponta Grossa. Aí eu ficava durante a tarde toda na aula, até as 5, e fazia o caminho de volta. De Ponta Grossa a Castro, de Castro a Piraí, e voltava para a academia que eu trabalhava, né? Então eu trabalhava de manhã e à noite. Eu chegava em casa às 11h30, quase meia-noite. Aí que eu ia conseguir comer direitinho, ler os textos, né? Porque é muita leitura. E por mais que eu gostava de ler, era muito texto diferente. Porque quando a gente chega na universidade, tem pessoas de lugares diferentes, de escolas diferentes, de ensino-aprendizagem diferente, de conhecimento diferente. Então, às vezes, no meu primeiro ano foi bem difícil, porque os professores falavam algumas coisas que eu nunca tinha visto, que eu não tinha escutado, que eu não tinha lido, que eu não conhecia tais lugares. Então, para mim, o primeiro ano foi bem difícil de me encontrar naquele espaço, que primeiro era um lugar tão grande que eu não conseguia nem achar minha sala. Então, assim, eu precisei de ajuda para achar a sala, por onde que eu tinha que descer, com quem que eu podia falar. Então, assim, é uma realidade muito, porque igual na escola, quando a gente está aqui, a gente conhece todo mundo, os amigos, os professores, a gente pergunta se pode ir no banheiro. Então, na universidade era um espaço totalmente novo. Então, assim, eu tinha medo até de sair da sala, quando eu achei a sala, né? Se aquele era meu lugar. Mas, com o passar do tempo, a gente vai fazendo amizade, conversando com as pessoas, são realidades diferentes. Então, assim, é bem difícil escolher, mas é uma expectativa muito grande quando você se encontra. Eu achava que eu ia aprender a fazer o alfabeto, as letras, né? A gente brinca, né? Curso de letras é só escrever? Não, tem que escrever, tem que ler, a gente conhece outro mundo, a gente tive participação em escolas. Tive muita vontade também, quando
Fiquei 2 anos trabalhando em Piraí e vindo e voltando de ônibus, indo e voltando de ônibus. O que acontece? Lá na universidade, eu não sabia também, porque eu sabia que não pagava mensalidade para estudar ali, né? Mas tem gastos, eu precisava comer, eu precisava tirar cópia dos livros, né? Do xerox que a gente falava, dos livros que precisavam comprar. E eu trabalhava na academia, então todo o dinheiro que eu tinha da academia eu usava para poder me manter aqui. Quando eu cheguei na universidade, eu descobri que tinha alguns projetos, e nesses projetos que a gente fala de pesquisa, de extensão. O que é pesquisa? Você estudar sobre algum tema com algum professor. De extensão, você sai da universidade e você vai para outro lugar. Então, pode ser uma escola, uma ONG, algum lugar que esse professor vai fazer um projeto. Aí eu descobri também que nesses projetos tinham bolsas. O que era essa bolsa? Era tipo um valor que a gente recebia do governo, sabe? Tem uma fundação que se chama CAPES, Fundação Araucária. Então, são algumas instituições, digamos, entre aspas, umas empresas que ajudam a gente a se manter. Aí eu descobri que tinha essas bolsas de pesquisa. Então, era 300, 400 reais. E eu pensava, nossa, eu vou conseguir pagar meus livros, conseguir ajudar em casa. Aí, com a participação nesses projetos, eu consegui me estabilizar, vindo para Ponta Grossa, pagar o ônibus que eu tinha que vir para cá, ajudar minha mãe em casa. Então, assim, a gente pensar na universidade, tem muitas oportunidades, né? A gente pensa que é só chegar ali e estudar a matéria que você quer ser professor, que você quer se formar, mas tem um leque de opções, por exemplo, dessas bolsas que eu comentei para vocês. Então, a gente não pagava mensalidade, mas eu ainda tinha uma ajuda para poder estar ali naquele espaço, conhecer outros lugares, até para viajar, apresentar trabalho com os meus professores. Então, foi um mundo que abriu bastante, assim. É bem importante você falar dos projetos, porque realmente é um estímulo que a gente tem na universidade, né? Para você estudar ali, que nem o professor Renan falou, você chega na universidade, é como se fosse uma escola parte 2, só que ela é totalmente diferente, né? Você chega esperando uma coisa e você encontra outra. Então, acaba que você cria mais independência, mais autonomia, né? Ali não tem o professor puxando você, né? Como a gente tem na escola. Ali é você por você, né? E essa parte dos projetos, ela é como um estímulo mesmo. Então, você chega ali, você acha que você vai estudar só o que você gosta. Realmente não é só isso, né? Eu não sei, eu tive bastante dificuldade com os textos também. Nossa, são muitos, muitos, muitos textos. E tinha coisa que eu não gostava de ler, né? Tem coisas ainda que eu não gosto de ler. E eu acho que o projeto, assim, eu vejo uma oportunidade de eu estudar a parte que eu mais me identifico dentro do meu curso, né? Então, é uma oportunidade legal também. Ah, que bom ouvir tudo isso. E eu me identifico também de novo, né? Falo que me identifico muito, porque eu entrei com 17 anos na universidade, né? Logo que eu terminei o ensino médio. E uma coisa que o Renan falou, que eu achei muito importante, é que ele falou, né? Eu gostava muito de esporte, eu gostava muito de tal coisa. Nós temos várias identidades, né? Várias coisas que nós gostamos. Não necessariamente a profissão que nós vamos seguir para o resto da vida vai representar tudo o que nós somos. Por exemplo, eu sempre gostei de esporte, jogava em campeonato, em ligas e tudo mais, e até hoje eu acho a educação física sensacional, eu sempre pratico esporte, gosto muito, mas não foi a profissão que eu decidi escolher, né? Então, assim, nem sempre tudo que a gente gosta, a gente vai poder trabalhar com tudo isso, né? A gente pode fazer dessas coisas somente os nossos hobbies, né? Somente os nossos gostos. Mas escolher no que a gente vai trabalhar também é escolher algo que a gente se identifique, porque não adianta, por exemplo, a Ana falou que não gostava tanto de matemática, não se identificava tanto. Imagina se a Ana fosse fazer uma faculdade de matemática. Ela até conseguiria se formar em algum momento, mas talvez ela não seria a professora que ela seria fazendo algo que ela se identifique, algo que ela goste, né? E quando a gente está na escola, a gente enxerga muito poucas profissões, né? A gente enxerga ali o médico, o advogado, os professores. E quando a gente vai chegando lá no finalzinho do ensino médio, a gente vê que tem uma possibilidade gigantesca, né? De nós fazermos vários cursos, vários cursos. Por exemplo, a minha irmã, ela fez estética e cosmética.
Ela trabalhou na área? Não trabalhou. Isso também acontece. Ela se formou em estética e cosmética. Quando ela foi trabalhar, ela viu que não era o que ela queria. Ela foi, se formou em administração e hoje trabalha em um banco, né? Então, a universidade, ela abre vários caminhos para a gente e nem sempre o primeiro curso que a gente vai fazer é o que vai ser a nossa profissão, nem sempre a gente vai gostar de tudo que a gente vê na universidade também, mas é importante esses projetos que eles citaram, porque eles incentivam a gente. Eu, por exemplo, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu participei de um projeto em que eu já estava na escola, então eu estava fazendo curso de História, mas eu também já estava na escola, né, planejando aulas, dando aulas para os alunos e tudo mais, e eu ganhava R$ 400 para ir 2 vezes por semana, por aí. E depois comecei a ganhar uma bolsa de pesquisa também. Esses R$ 400 é muito pouco, né? Não ajuda a gente a finalizar a universidade como um todo. Mas aí a gente também tem na UEPG, por exemplo, o restaurante universitário, que a gente pode comer na universidade, né? A gente tem acesso à biblioteca, que tem uma infinidade de livros que a gente precisa, que não precisa comprar. Então a gente tem vários tipos de apoio, vários tipos de coisas na universidade. E é um ambiente muito grande, é muito grande não só fisicamente, como o Renan falou, que se perdeu ao entrar nas salas, né? É um ambiente muito grande de pessoas, são pessoas de diferentes lugares, de diferentes idades. Então, por exemplo, a gente vê o 7º ano, a maioria tem ali entre 11 a 13, 14 anos, no máximo, né? E na universidade, não. Tem eu que tinha 17 e na minha sala tinha um senhor já que tinha 57, 60 anos, entendeu? Então, tem várias pessoas, a gente aprende muito. Acho que isso é muito legal, muito importante. E aí, para, né, finalizar e caminharmos aí para o nosso final, né, eu quero que vocês falem um pouquinho para o pessoal, se vocês pudessem deixar um recado para eles, né? Vamos dizer que vocês estão diante de uma sala de aula que vocês são os alunos. Se vocês pudessem falar para vocês com 12, 13 anos sobre qual curso escolher, como se preparar, quando começar a pensar em universidade, né? Que não é agora que eles têm que pensar em universidade, mas como ir se preparando para isso, se conhecendo melhor, tudo mais. Qual recado vocês deixariam para eles? Então, pensar, né, para escolher essa profissão, essa carreira, tenham muita calma, pessoal. Então, assim, às vezes vão falar para vocês, o que você vai fazer quando crescer, né? Vai ser adulto. Mas, assim, qual profissão você vai querer seguir? Tenham calma, cada coisa tem o seu tempo. Como eu comentei para vocês, eu gostava muito de ler e de esporte. Até no meu 4º ano de letras, eu fiz o vestibular de novo para educação física. Eu cursei 6 meses de educação física, que meu sonho era trabalhar tanto com esporte e com língua, né? Que eu achava que eu ia trabalhar em cruzeiro, dando aula de recreação em piscina, falando em espanhol com o pessoal. Com 22 anos, eu falei, vou cursar educação física, como muito bem a professora Roma comentou. Não é a primeira graduação que vai definir ou que você vai fazer aquilo para o resto da vida, você vai se encontrar. Eu cursei 6 meses de educação física. Naquele momento, eu vi que não era para mim educação física, porque daí eu passei no mestrado, que é uma outra área depois, quando a gente falar da universidade, da pesquisa, porque eu vi que eu queria trabalhar naquele lugar da universidade, eu queria trabalhar com pessoas diferentes, de cidades diferentes, com idades diferentes. Aí eu abandonei a educação física, tranquei a educação física e continuei pesquisando para trabalhar hoje na universidade. Então, assim, tenham calma, converse com as pessoas, assim, não se preocupem se quando vocês estiverem no ensino médio, no 3º ano, falarem, tem vestibular para fazer, o que você vai fazer? Se você acha que não é aquele momento, espera, vê, pesquisa sobre a profissão, tenta conversar com alguém que trabalha naquela área, tudo tem seu tempo. Se você acha que não precisa, não quer naquele momento ir para a universidade, não precisa, tá tudo bem, você vai conseguir um trabalho, você vai procurar outras coisas. Então, assim, tudo no seu tempo. Então, às vezes, a gente acaba se pressionando. Quando vocês tiverem 15, 16, vocês vão me entender quando a gente falar desse, o que eu vou ser, que eu vou, né, qual carreira que eu vou seguir. Então, tenham muita calma. Prestem bem atenção nos conteúdos, vão estudando, se organizando, mas tudo vai aparecer, vai fluir quando vocês for o tempo certo. Então, tenham muita calma, que quando for um momento especial para ir para a universidade ou não, vai dar tudo certo. É isso mesmo, né, Renan? Ter muita calma, porque às vezes no ensino médio mesmo, quando a gente chega, o pessoal começa a se desesperar e falar, e eu tinha muito medo, né? Como eu disse, a minha primeira opção era história, né? Então eu tinha muito medo de chegar no meu curso de pedagogia, que foi o que eu passei, e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né?
não é isso que eu quero cursar. E acontece, são coisas que acontecem, quando a gente escolhe, principalmente quando a gente escolhe muito novo, né? Às vezes a gente não tem essa maturidade para escolher. E quando eu cheguei no meu curso, assim, nos primeiros 6 meses, eu me apaixonei. Foi uma coisa, assim, que me surpreendeu muito, porque eu não imaginava, era uma expectativa que eu não tinha do curso, né? Hoje eu ainda gosto de história, ainda quero cursar, mas eu digo que foi fundamental essa minha escolha. Então, apesar de ter escolhido nova, né, foi como eu disse, é no seu tempo, né? Como o Renan falou, é no seu tempo. E assim, eu não tinha uma coisa, todo mundo perguntava, do que você gosta, né? E eu falava, eu gostava bastante de música, mas eu não tinha um hobby preferido, né? Então, assim, eu fui pelas minhas inspirações ao decorrer da escola, da escola, da minha trajetória na escola mesmo. Eu fui por uma coisa que eu olhava e fazia, nossa, que legal, sabe? Então, o que eu aconselho, assim, é olhar ao redor da escola mesmo. A gente não tem só professores na escola, né? A maior parte é professores. Mas a gente tem muitas profissões dentro da escola, né? Ao redor, que nem a professora Roma falou. Quando a gente fala em universidade, os cursos ali, a gente pensa em cursos limitados, mas são muito amplos. São diversos cursos para você escolher. Então, ali na minha época, tinha a Mandinha, que fez jornalismo, né? Então, foi um curso que eu cogitei. Então, assim, conversar mesmo com as pessoas, né? Eu conversei com pessoas que eram formadas em pedagogia, que eram formadas em letras, que eram formadas em jornalismo, em história. Então, assim, conversar, procurar saber sobre o curso, né? E ali no ensino médio, quando você já tem pessoas falando sobre isso, né? Aí você desperta o interesse em pesquisar, né? Então aí você vai atrás de pesquisar o que você vai estudar no curso, né? Então acho que são coisas que ajudam você a decidir. E às vezes você não tem algo que você goste. Mas eu, por exemplo, eu fiz estágio desde o meu terceiro ano no ensino médio, como auxiliar administrativo mesmo, em banco, trabalhei em banco. Então eu sabia que aquilo ali eu não queria, né? Então é importante você olhar assim e falar, nossa, o que eu não faria de jeito nenhum, e excluir já isso, né? E aí procurar o que você tem mais afinidade mesmo, não é uma escolha certa, né? Às vezes você pode chegar na universidade e se deparar com outra coisa, mas vai do tempo e da maturidade. Muito bom, pessoal. Acho que esses recados são essenciais. Eu queria muito ter ouvido com 11, 12 anos também. Né? Eu demorei para me preocupar com o vestibular, meus pais nunca me pressionaram muito, né? Mas eu queria fazer psicologia até o meio do terceirão. Então, até o meio do terceirão eu já tinha minha vida certa. Eu ia fazer psicologia na universidade particular, que a gente tem que pagar daí, do lado da minha cidade, trabalhar durante o dia e à noite fazer a universidade. E aí, por conta de uma aula de duas estagiárias que entraram na minha sala e deram uma aula de história diferente, que me chamou a atenção, do nada eu decidi fazer história. Então as coisas vão acontecendo mesmo, né? A gente tem que ter paciência, ter calma e sempre se dedicar, porque isso vai valer muito a pena. Vocês vão ver quando chegarem na universidade que ter se dedicado na escola faz toda a diferença para quando a gente está na universidade. Eu fui aprender a estudar, gente, na universidade, e vocês já estão tendo a oportunidade de aprender agora, então eu acho que isso é muito bom. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal, né, antes da gente se despedir. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar, pessoal. Geralmente eles ficam meio tímidos, tá? Mas podem ir mandando as perguntas, tá? A Isa falou assim que é a mesma coisa que o livro que a gente leu ano passado com a Prof. Bárbara de português. Tudo tem seu tempo. Uma hora você vai descobrir o que você vai querer ser quando crescer. E é isso mesmo. E saibam que vocês já são alguém, né? Vocês não precisam ser alguém quando crescer. Vocês já são alguém, vocês já têm os seus gostos, né? Vocês já têm as suas personalidades. E tudo isso vai influenciar nos profissionais que vocês serão no futuro. Mais alguma perguntinha, pessoal? Vamos ver se alguém ainda vai digitar ali. Se não quiserem perguntar agora, pode perguntar no questionário que eu vou mandar depois para vocês, e aí eu passo para o Renan e para a Ana, tá bom? E aí agora, então, né, só agradeço a presença de todo mundo, dessa nossa plateia, vi que também tá a Soraya e a Adélia aqui, né, nossas colaboradoras, colegas de trabalho, mas principalmente do Renan e da Ana, que só vieram a contribuir com o nosso debate, né, e nos ensinar um pouquinho sobre esse universo da universidade. E que conseguiu responder a nossa pergunta, né? Universidade para quem? A universidade é para todos.
né? Basta nós procurarmos as oportunidades certas, conversarmos com as pessoas certas e saber qual será o nosso caminho, qual caminho a gente deve seguir. Então, esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema e se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar depois. Renan e Ana, se quiserem se despedir do pessoal. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, te parabenizo, professora Juan, pela iniciativa de conversar com ele já sobre a universidade dessa maneira tão leve, descontraída, aberto para perguntar. Quando vocês me verem no corredor, pode falar comigo. Então, mais uma vez, parabenizo e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia. Eu também agradeço a oportunidade e parabenizo a professora Ruama, porque era uma coisa que a gente não tinha, né? Apesar de ser muito tempo de diferença, a gente não tinha. E eu queria muito ter escutado falar quando eu tinha essa idade, para já ir pensando, né? Não tornar uma prioridade na minha vida, mas já ir pensando, já ir conhecendo, saber o que tem, o que não tem. E espero que esse encontro tenha despertado interesse, né, curiosidade, para que os alunos queiram estar lá um dia também, como a gente. Que bom, pessoal, muito obrigada. A Rebeca mandou aqui no chat que quando chegar na faculdade ela fica muito nervosa só de pensar, né, que quer um dia estar lá. E o Marlon falou que ama carro, quem sabe um dia ele trabalhe com carro. É isso mesmo, Marlon. Então, gente, por hoje é só. Agradeço muito a presença de todos e fiquem com os nossos próximos episódios do Fofocando na História e não esqueçam de responder o questionário que vai estar no roteiro da nossa semana 13. Tchau, tchau, pessoal. Saudações históricas a todos. Tá, Tchau, gente. Beijo.